Gostaria de trazer uma pequena meditação aos vossos corações que estão a me escutar. Nós sabemos, meus queridos irmãos, que Jesus Cristo é o caminho, Ele é a verdade e é a vida. Não existe outro caminho a seguir. Pode até existir, mas para chegar-se à salvação é somente por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo, afirma a Bíblia Sagrada. E nesta tarde eu gostaria de trazer uma pequena meditação aos seus corações em uma história que a Bíblia vai contar em Lucas, capítulo 16, versículo 19 ao 31, mas eu gostaria de chamar a sua atenção somente para os versículos 27, 28, 29, 30 e 31. A Bíblia vai mencionar a história de dois homens, um rico e um pobre. Vamos fazer a leitura para nós entender esta palavra. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-no. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com ele, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não houve Moisés e os profetas, tampouco lhe deixarão de persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Aleluia. Meus queridos, aqui a Bíblia vai falar a história de um homem rico e de um homem mendigo por nome Lázaro. Aqui o texto sagrado vai falar que um homem tinha vários recursos de vida, o outro não tinha nada. A Bíblia menciona que o homem que tinha vários recursos, ele tinha bastante dinheiro, tinha bastante fama. Provavelmente, se fosse na época de hoje, este homem teria o seu carro de luxo. Talvez, se fosse nesta época de hoje, este homem teria um bom trabalho, ou até mesmo poderia ser patrão. Mas uma coisa que me chamou a atenção foi a forma que esse homem vivia na terra. Uma vida dissoluta, uma vida sem Cristo, uma vida que para ele pensava que seria eterna. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção, para vocês que me escutam nesta tarde, que a vida do homem é passageira. A Bíblia diz que a glória do homem é como uma flor da erva. Seca-se a erva, cai sua flor, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva, e a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai sua flor, mas a palavra de Deus permanece eternamente. O que isso quer dizer, meus queridos? Que todo ser humano tem um limite de vida. Todo ser humano um dia vai ter que passar pelo dia da sua morte. E eu gostaria de falar para você que nós devemos estar preparados para este grande dia. Devemos estar, aleluias, pronto para o dia da nossa partida aqui nesta terra. E somente em Jesus Cristo nós poderemos encontrar esta salvação, como diz a palavra de Deus. E este homem rico, a Bíblia afirma que esse homem rico, que não diz o seu nome, ele vivia de ouro, riquezas, tinha as melhores coisas para se viver, mas ele não dava crédito à palavra de Deus. Eu gostaria de te dizer que quando uma pessoa recusa a palavra de Deus, algo ruim pode acontecer a qualquer momento, porque o único que pode dar salvação é Jesus Cristo. O único que pode te colocar no céu é o Senhor Rei da Glória, aleluia. E a Bíblia afirma também que existia outro homem que era mendigo. Ele não tinha nada para se viver, não tinha um bom trabalho, não tinha famílias, mas ele tinha uma coisa que era o nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia. Eu quero te dizer, você pode não ter nada nesta terra, você pode ser a pessoa mais miserável deste mundo, mas se você tiver Jesus, você é o homem mais rico da face da terra, aleluia. E a Bíblia diz que nós não devemos ajuntar riquezas aqui nesta terra, devemos ajuntar tesouros lá no céu, aonde, aleluia, o ladrão não rouba, aonde a traça não corrói, e nem o ferrugem enferruja, aleluia. Por quê? Porque esse tesouro, aleluia, é a nossa salvação. Quando uma pessoa está firmada em Cristo, a nossa salvação é garantida. Quando nós estamos firmados na rocha, que é o Senhor Jesus, a nossa salvação é garantida. E aqui nós vemos que, passados anos, os dois homens vieram a morrer. E quando eles vieram a falecer, a Bíblia diz que o rico foi sepultado no inferno, e o outro homem mendigo foi para o seio de Abraão, que significa o céu. E então a Bíblia diz que quando o homem rico chegou àquele lugar de tormento, ele percebeu que toda a sua fama, toda a sua glória, toda a sua beleza que ele tinha não serviu de nada, aleluia. Não adianta, meus amados irmãos, nós ter beleza, nós ter riquezas,
Não adianta nós ter todo o ouro da terra se nós não tiver Jesus em nosso coração. Se nós não tiver Cristo em nossa vida, tudo isso é passageiro, meu amado irmão. Um dia vai se acabar. Um dia irá se acabar toda a nossa glória, toda a nossa alegria. Aleluia. E eu gostaria de perguntar para você: aonde é que está a tua salvação? Será que você está firmado em Cristo? Será que se você partir hoje, agora nesta tarde, você vai ser recolhido para o seio de Abraão? Ou você será para o inferno? Aleluia. E a Bíblia diz que quando aquele homem estava em tormento, para ele olhou aquele movimento, talvez ele pensou: aonde estava, aleluia, a minha glória, aonde estava o meu dinheiro? Por que eu não pude entrar na salvação? Por que eu não pude entrar, aleluia, lá no céu? E ali, quando ele olha lá para cima, ele vê aquele mendigo que era desprezado, aquele mendigo que ninguém dava nada para ele, aleluia. E quando ele olha, talvez ele falou: conheço aquele homem. Aquele homem ali era aquele mendigo que ficava ali direto no meu pé da minha casa. Aí ele clama para Deus: por favor, faz ele descer aqui, para que ele molhe um pouquinho do seu dedo na sua língua e coloque na minha, aleluia, porque eu estou sofrendo nessas chamas eternas. A Bíblia diz, meus amados irmãos, que o fogo do inferno nunca se apaga, e ali os vermes serão as nossas cobertas se nós for condenados, aleluia. E a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todos aqueles que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Hoje nesta tarde você está disposto, meu amado irmão, a mudar de vida. É hoje nesta tarde que o Senhor está te dando uma oportunidade. É hoje nesta tarde que o Senhor te dá esta oportunidade para você mudar de vida. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, aleluia. João capítulo 8, versículo 36 diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Somente em Jesus encontramos a liberdade. Somente em Jesus encontramos, meus amados irmãos, a cura para os vícios. Somente em Jesus nós encontramos a cura desta religião que cega muitas pessoas. Somente em Jesus nós podemos encontrar a salvação, aleluia. Quer ter felicidade? Aceita Jesus como teu Salvador. Quer ter alegria no teu coração? Aceita Jesus, meu amado irmão. Não por força, não por violência, mas abre a porta do teu coração para Jesus, porque no livro de Apocalipse 3:20 ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo, aleluia. Somente Jesus pode transformar uma vida. Você pode ter a sua vida mais miserável, meu amado irmão. Você pode ter a sua vida mais mesquinha, mas o nosso Senhor Jesus Cristo, ele pode transformar. Somente o nosso Senhor Jesus Cristo pode transformar a vida do fundo do poço. Quantos de nós, meus queridos, estavam em uma vida dissoluta, em uma vida de pecado, em uma vida de prostituição, em uma vida, aleluia, que muitos não davam nada, mas o nosso Senhor Jesus mudou o quadro dessa situação. O nosso Jesus mudou os nossos quadros, tirando nós deste pecado, aleluia. E eu quero ser bem sincero para vocês, ouvintes da palavra de Deus: se nós chegar a morrer nesta vida de pecado que nós vivemos, se nós chegar a partir, aleluia, desta terra desta maneira, nós não vamos povoar o céu, porque a Bíblia diz que Deus, ele procura os verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade, aleluia. E só quem adora em espírito e em verdade são os filhos de Deus. E todo aquele que se encontra em condição de pecado é considerado inimigo de Deus. Por isso que Deus enviou seu Filho para tirar esse pecado maldito das nossas vidas. Por isso que Deus enviou seu Filho para tirar essa mazela que tanto nos corrói, que tanto nos atrasa. Foi para isso que Jesus veio a este mundo, para dar o seu perdão a todos nós, aleluia. E a Bíblia diz que aquele homem, quando estava em tormento, ele começa a clamar, pedindo a Deus uma solução, dizendo: Pai Abraão, me tira dessa situação, agora eu acredito, mas o Senhor falou, agora é tarde demais. A única oportunidade, meus queridos, que nós temos de ganhar a nossa salvação é em vida. A única oportunidade que nós temos de ganhar a nossa salvação é enquanto nós estamos com nossos olhos abertos nesta terra. A partir do momento que nós saímos desta terra, a partir do momento que a nossa vida é ceifada, a Bíblia diz que segue-se ao juízo final, ou céu ou inferno, aleluia. E a Bíblia diz que tudo que você tem feito nesta terra, para quem será?
Para quem será toda essa sua glória? Para quem será todo o seu mantimento? Aleluia. Por isso, meus amados irmãos, que Deus me enviou nesta tarde aqui neste lugar como profeta do Altíssimo para alertar o seu coração, para alertar a sua vida, que hoje há mudança para você, tem mudança para o seu coração. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Senhor Jesus. A mudança de vida para todos nós. Basta nós aceitar o nosso Jesus Cristo, aleluia, como o único e suficiente Salvador, aleluia. Então Deus, ele fala para aquele rico que perdeu a sua salvação: quando você estava em vida nesta terra, eu enviei os profetas, eu enviei Moisés, aleluia, e todos os santos que ministram a palavra de Deus. Mas vocês não deram ouvido à palavra de Deus. Hoje você está nessa chama do fogo do inferno, aleluia. Então aquele homem, quando estava naquele tormento, ele começou a acreditar que existia uma vida após a morte, aleluia. Existia uma vida após a morte. Esta vida que nós vivemos aqui nesta terra, meu amado irmão, como eu falei no começo, ela é passageira. Um dia tudo que nós estamos fazendo vai passar. Um dia tudo que nós estamos fazendo aqui nesse momento vai ser lançado ao esquecimento. Mas desta palavra que eu estou pregando nesta tarde, aleluia, vai ser contada em sua memória. Por quê? Porque Deus envia os seus profetas para ministrarem a palavra de Deus, aleluia. Então Deus falou para aquele homem: não há mais jeito para você. Mas este mendigo, que ninguém dava nada por ele, este homem se entregou de todo o coração a mim e hoje está no céu, na glória de Deus. Mas eu tenho uma boa notícia para você que escuta esta palavra, porque eu não saí da minha casa para condenar você, eu saí da minha casa para alertar você desta vida que nós vivemos, aleluia. A Bíblia vai falar em Atos capítulo 3, versículo 19, o seguinte: arrependei-vos, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam apagados, aleluia. A Bíblia afirma que o único que pode perdoar pecado não é o padre, o único que pode perdoar pecado não é o pastor. Quem pode perdoar pecados é Jesus Cristo, aleluia. Eu não vim pregar religião, eu não vim pregar, aleluia, uma vida cheia de riqueza. Eu vim pregar a Bíblia Sagrada, que se nós não se arrepender dos nossos maus caminhos, nós iremos para o lago de fogo, como diz a Bíblia Sagrada. A Bíblia diz: arrependei-vos, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam apagados, aleluia. Então, meus queridos irmãos, arrependam-se enquanto há tempo, para que você não vá para aquele lugar que aquele rico foi parar, para que nós possamos entrar no céu como aquele mendigo que aceitou a Jesus, aleluia. Ainda há esperança, ainda há esperança. Quantas pessoas, meus amados irmãos, estão perdendo seus tempos hoje em dia em festas, em balada? Quantas pessoas, jovens, meninos, crianças, homens, adultos, estão perdendo seu tempo, meus queridos irmãos, com coisas vãs, aleluia. Jovens que saem de suas casas para ir para a festa no final de semana, sem se preocupar com o dia de amanhã, sem se preocupar, aleluia, com cada coisa que se passa nesta terra, aleluia. E a Bíblia diz no livro de Eclesiastes para os jovens, aleluia, Deus, ele fala o seguinte: jovem, aproveite sua vida, goze das melhores coisas que há nesta terra, mas saiba de uma coisa, que no dia do juízo final, Deus irá pedir contas de tudo que será feito nesta terra, aleluia. Quantas pessoas, meus queridos, estão aproveitando a sua vida ao máximo, mas se esquece de abrir o seu coração para a palavra de Deus, aleluia. E a Bíblia diz em Ezequiel capítulo 18, versículo 32: porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus, portanto convertei-vos e vivei, aleluia. Cada pessoa, meu amado irmão, que perde a sua vida hoje, amanhã ou depois, Deus, ele não se alegra com essa situação. Você pensa que Deus se alegra quando uma pessoa morre em um acidente por causa de festa? Você pensa que Deus se alegra com uma pessoa que morreu por causa de overdose, por causa de um vício do crack, por causa do vício da cocaína, da maconha? Você pensa que Deus se alegra quando uma pessoa morre embriagado na cachaça, no fumo? Aleluia. Deus, ele se entristece, porque quando uma pessoa morre desta maneira, ele não vai para o céu, porque a Bíblia diz que todos os vícios, bebarrões, aleluia, prostitutos, adúlteros, idólatras, não entrarão no reino de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10, aleluia. Então, meu amado, eu vim te alertar nesta tarde, para nós mudar de vida, para nós transformar essa vida em Cristo Jesus, porque só o nosso Senhor Jesus Cristo pode tirar nós dessa vida que nós vivemos, aleluia.
Atos capítulo 17, versículo 30, Deus vai falar o seguinte: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, pois, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Aleluia. Por que Deus falou que Ele não levou em tempo o tempo da ignorância? Não levou em conta o tempo da ignorância? Porque se fosse, meus amados irmãos, colocar na balança todos os nossos pecados, se fosse colocar na balança toda a nossa trajetória, nós estaríamos em falta diante de Deus e Deus nos condenaria. Se Deus Ele fosse fazer uma autoavaliação de nossas vidas, colocar na balança para saber se nós estamos de bem, Deus iria nos condenar, porque nós somos muito pecadores. Mas a Bíblia diz que Deus não levou em conta o tempo da ignorância, ou seja, Deus está deixando para lá o que nós estamos fazendo. Deus está deixando de lado o pecado que nós estamos cometendo. Por quê? Porque Ele enviou seu Filho a fim de que nós abram nossos corações e aceite a Jesus como o único e suficiente Salvador, a fim de que nós não venhamos, meus amados irmãos, ter uma vida perdida, a fim de nós não venhamos descer, aleluia, ao abismo, aleluia. É por isso que Jesus veio para esta terra, é por isso que Deus enviou o seu Filho, meu amado irmão, para que nós possamos encontrar esse direito de salvação. Aleluia. Antigamente nós não éramos servos de Deus, antigamente nós não éramos filhos, mas a graça de Deus nos alcançou primeiro, nos dando um direito de salvação. E Deus, Ele não levou em conta este tempo. Que tempo é esse, presbítero? O tempo do pecado que nós vivíamos cometendo. Esse tempo, aleluia, em que nós zombávamos da palavra de Deus. Deus deixou para lá e enviou seu Filho para que todos nós se arrependam das nossas vidas de pecado, para que nós possamos, meus queridos irmãos, procurar uma mudança de vida. Aleluia. João capítulo 8, versículo 32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertar de quê, meu querido irmão? Libertar do engano da religião, porque hoje, aleluia, nós somos enganados por várias religiões. Somente a Bíblia Sagrada, ela dá o direito, aleluia, de nós conhecer este caminho. Que caminho é esse? A Bíblia acabou de dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Aleluia. Somente Jesus é este caminho. Somente Jesus, meus queridos irmãos, é esta porta que entra para o céu. Com bagagem nós não conseguimos entrar no céu, mas se nós abrirmos nossos corações para Jesus, Ele entra, aleluia, em nossas vidas. A Bíblia diz que, como foi nos tempos de Noé, bebiam, casavam-se, davam-se casamento, até que, quando Noé pregava, houve o dilúvio. Quando chegou as águas do dilúvio, aí sim eles acreditaram. Aí a Bíblia diz: como foi nos dias de Noé, será na vinda do Filho do Homem. Comem-se, bebe-se e dão em casamento. O que significa isso? Significa prazeres, significa luxúria, significa uma vida devassa sem Cristo Jesus. E hoje não é tão diferente. Nos dias de Noé, Deus escolheu esse profeta Noé para pregar a palavra de Deus. E Noé fez o seu papel de pregador da palavra. Pregou por 120 anos um evangelho que se arrependam dos seus pecados, que se arrependam das suas vidas. E eles não acreditaram, aleluia, neste evangelho. Eles não acreditaram que Deus estava falando verdade. Eles não acreditavam que Deus poderia mandar águas para acabar toda a geração desta terra, até o dia que Deus enviou chuva sobre a terra. A Bíblia diz que choveu como nunca houve chuva durante nesta terra, e ali todas as pessoas, homens, mulheres, animais, crianças, jovens, todos foram tragados pela ira de Deus, aleluia. E ali Deus salvou a família de Noé, fechando a porta daquela arca. Eu quero te dizer, meu querido irmão, que esta arca é a palavra de Deus. Hoje Deus está abrindo a porta da arca para você abrir o seu coração para Jesus. Hoje Deus está abrindo a porta da arca para você entrar, aleluia. O que te impede, meu amado irmão, de você abrir seu coração para Jesus? O que te impede de você arrepender dos seus pecados? Eu sei que muitas pessoas estão enfadadas das suas vidas, estão enfadadas com esse sofrimento, pensam que não tem mais jeito, pensam que não tem mais salvação. Mas enquanto a vida há esperança, enquanto a vida, meus queridos irmãos, há esperança. Deus, Ele enviou seu Filho, enviou profetas, enviou pregadores da palavra para mostrar para você que Deus ama você do fundo do coração, aleluia. Não é à toa, meus queridos irmãos, que Deus enviou nós até esta rua para poder ministrar esta palavra. Não é à toa que Deus nos escolheu para estar aqui nesta tarde para poder pregar a palavra de Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor.
Hoje é o dia, hoje é a hora, meu amado irmão, de entrar nesta arca. Que arca é essa, diácono presbítero Gleison? É a arca da palavra de Deus. Somente ela nós encontramos salvação. E quando Noé pregava a palavra, muitos não davam crédito. Quando Noé pregava a palavra, muitas pessoas zombavam da palavra. Eles tinham nojo de Noé porque pensavam que era mentira. Até aquele dia que Deus enviou a água sobre a terra e tragou todas as pessoas. Aleluia. E nós podemos, meus amados irmãos, compreender e até meditar o desespero das pessoas batendo na arca, dizendo: Noé, abre a porta desta arca para que eu possa entrar. Abre a porta desta arca para que eu possa ser salvo. E Noé olha para eles e diz: na verdade eu preguei para vocês 120 anos, mas vocês não deram crédito à palavra de Deus. Agora é muito tarde. Aleluia. Então, meus queridos, hoje não tão diferente de hoje. Hoje Deus te dá a oportunidade para você abrir a porta do seu coração para Ele entrar. Porque a partir do dia da nossa morte, se nós não aceitar a nosso Senhor Jesus Cristo, nós não iremos povoar o céu. Se nós não abrir os nossos corações, aleluia, para Jesus, Deus, Ele não terá misericórdia no dia do juízo final. Eu quero te dizer que o nosso Jesus Cristo, Ele é um Deus de amor, um Deus de juízo, aleluia. O mesmo Deus que enviou seu Filho para nos dar uma salvação, o mesmo Deus que enviou seu Filho para nos tirar desta vida de pecado, o mesmo Deus que enviou seu Filho para nos remir desta vida imunda que nós vivíamos. Brevemente Ele vai enviar novamente o seu Filho, mas desta vez Ele não vai vir como advogado, Ele virá como juiz. E nós sabemos que o juiz, ele tem a sentença na mão. Eu gostaria de perguntar para você: o que será da sua vida se você não tiver Cristo no seu coração? Porque no dia do juízo final, brancos, negros, pretos, aleluia, pardos, amarelos, ricos e pobres, pessoas de todas as nações, brasileiros, aleluia, americanos, todas as nações estarão prostrados diante de Deus, prestando conta da sua vida que viveu. Então, meus queridos, deixo-vos esta mensagem, uma mensagem de alerta. Deus, Ele ama você. Deus, Ele não te formou para ver você se perder nesta vida. Deus, Ele quer ver você liberto pelo poder da palavra. Não rejeite esta palavra, meu querido irmão. Se você que está a escutar esta palavra, se Deus tocou no seu coração, abra seu coração para Jesus. Quantas e quantas vezes Deus te livrou da morte? Quantas e quantas vezes Deus te tirou, aleluia, de mais uma vez de você descer a sepultura? Quantas e quantas vezes Deus te deu livramento e você fecha o seu coração, tampa seus ouvidos para não receber esta palavra? Vai chegar um dia que Deus não vai ter mais misericórdia de você. Vai chegar um dia que Deus não vai ter mais misericórdia, porque Deus já te livrou uma vez, duas vezes, três vezes, assim como o povo de Noé, que Deus avisava e eles não acreditavam. No dia do juízo final, nós iremos prestar conta com o nosso Criador. Eu gostaria de fazer um minutinho de oração por esta comunidade, para que o Espírito do Senhor possa entrar com providência na sua vida, entrar com providência. Se você não tem coragem de vir até aqui receber oração, somente feche seus olhos aonde você está a me escutar. Feche seus olhos e receba esta pequena oração. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor Rei da Glória, a palavra foi pregada aqui neste lugar, Senhor. A palavra foi semeada neste lugar, Senhor. Nós sabemos, à luz da Tua palavra, que somente o nosso Senhor Jesus Cristo é o caminho, somente o nosso Senhor Jesus Cristo é a vida, somente o nosso Senhor Jesus Cristo é a salvação. Ah, meu Pai, se esta palavra tocou, meu Pai, no coração de alguém, que o Senhor possa frutificar agora, Senhor, dando salvação. Abençoa todos os nossos vizinhos e amigos desta comunidade, Senhor. Abençoa, meu Pai, repreende o espírito da morte, repreende, meu Pai, o espírito da inveja, todo o espírito do engano, meu Pai, cai por terra agora, em nome do Senhor dos Exércitos, porque este lugar pertence a Jesus. Genipapeiro é de Jesus, aleluia. E em nome do Senhor Jesus Cristo nós profetizamos, meu Pai, uma libertação. Nós profetizamos, meu Pai, neste lugar uma transformação, em nome do Senhor dos Exércitos, meu Pai. Visita agora, meu Pai, a vida dos que estão a escutar esta palavra, Senhor. Traz, meu Pai, nesta noite, nesta tarde, uma resposta para as suas orações. Liberta desta vida, Senhor. Eu sei que muitas pessoas querem, meu Deus, se libertar, mas não tem forças. Dá força agora para esta pessoa, para que eles possam, meu Pai, obter de Ti uma salvação, para que eles possam reconhecer, meu Pai, que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Entrega forças que eles necessitam, porque a Tua palavra diz: se verdadeiramente o Filho vos libertar,
vós sereis livre. Aleluia. Então, Senhor, liberta nossas vidas, liberta, meu Pai, do pecado. Nós sabemos que há poder no sangue de Jesus para libertar, pois um dia, Senhor, nós estávamos neste mundo de pecado, um dia nós estávamos presos, Senhor, pelas forças das trevas, mas o nosso Senhor Jesus teve misericórdia e nos libertou dos grilhões de Satanás, nos libertou, meu Pai, das cadeias do diabo, Senhor, e hoje nos fez pregadores da Tua palavra, nos fez ministros do Evangelho, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Visita agora todos os Teus filhos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.